A paz de Deus para os irmãos, aqui é o Moherma novamente. Hoje eu queria gravar um vídeo para falar também de um outro assunto também. E aí a minha intenção, irmãos, é ir pegando por pontos daquilo que eu percebo que está tirando muitos irmãos da congregação, né? E infelizmente, tem muitas pessoas que têm suas opiniões, né? E em grande parte, irmãos, elas ignoram o que está na palavra de Deus, o que está na Bíblia, né? Tem muita gente até que fala sobre o tal da sola escritura, mas no fundo, eles não creem no que está na Bíblia. Isso é difícil. Então, irmãos, eu queria fazer esse vídeo aqui para falar sobre o dom de revelação na congregação e na Bíblia, né? Então, quando o irmão na igreja ele abre a Bíblia e por revelação ele prega, aquilo ali não é invenção da igreja. Aquilo ali é o que está na própria palavra de Deus. A própria Bíblia, que revela a verdade de Deus, ela mesma fala do dom de revelação, né? A própria Bíblia. Então, irmãos, eu queria falar sobre isso, né? Do dom de revelação na Bíblia. Esse é a base para que na igreja a palavra seja pregada pela revelação que é inspirada pelo Espírito de Deus. Eu queria dar um exemplo bem rápido para os irmãos entenderem o que seria o dom de revelação. Revelar, irmãos, é mostrar algo que está oculto. Isso é revelar. Entende? É algo que não está aparente. Então, irmãos, o que seria o dom de revelar? Vou fazer uma analogia para os irmãos entenderem. Imagina que o piloto ele tem que viajar de um ponto ao outro. Pegar um avião e de um ponto ao outro. Então ele recebe o plano de voo. Então ele sabe o local de sair e o local de chegar, né? Isso seria o plano de voo dele. Então, até aí está tudo certo. Só que a gente sabe, irmãos, que quando o avião está lá em cima, pode acontecer intempéries, coisas que não estavam programadas. Pode acontecer nuvens com muito raio, com muito gelo, né? Pode acontecer ventanias muito forte, né, geada e tanta coisa que pode acontecer lá em cima, né, balão, enfim, tem que se desviar porque está vindo outro avião. Então acontece coisa, irmãos, que precisa ser tomada uma decisão imediata, né, que até aquele momento não estava planejado, ou seja, estava oculto. Então o piloto decide para que o voo seja feito com segurança. Estou dando essa analogia para os irmãos entenderem. Então ele toma uma decisão. Aquela decisão dele anula o plano de voo? Não. A decisão não anula o plano de voo. Na verdade, ela complementa o plano de voo, porque o plano de voo considera chegar no local com segurança. Então, irmãos, eu estou dando esse exemplo, tá? É só um exemplo. Então, a Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia é como se fosse esse plano de voo. A gente já sabe para onde a gente vai chegar. Já está ali estabelecido. O dom de revelação, irmão, seria mais ou menos isso que eu estou explicando. Seria as tomadas de decisão no percurso que Deus toma, o profeta ou o irmão que está pregando, né, com dom de profecia, para poder revelar algo que está oculto, né? Então a revelação ela tem esse sentido, irmão, de mostrar, de revelar para a igreja algo que até o momento não está revelado. Isso está anulando a Bíblia? Não. A Bíblia está dizendo isso. Como é que a Bíblia vai estar... Entende, irmão? Então não tem sentido. Então, irmãos, e por que há essa necessidade? Porque a igreja ela está em movimento. Então, uma hora Deus precisa mudar uma rota. Deus precisa orientar, a fazer uma orientação, a mudar o sentido de alguma coisa que vai acontecer, fazer um alerta de algo que vai acontecer. Então, irmãos, isso tudo acontece através do dom da revelação, né? Então, revelação seria mostrar aquilo que está oculto, tá? E o dom da profecia, irmãos, ele é um pouquinho mais genérico, ele vai exortar, ele vai educar, ele vai ensinar, né? O dom da profecia, ele vai sim também prever coisas que vão acontecer se caso uma pessoa não se pôr a caminho, ou mudar, ou entrar no caminho, né? Porque às vezes a pessoa está se desviando do caminho. O caminho é Cristo, né? Então, o pastor de ovelha, o que ele faz? Ele coloca a ovelha no seu devido lugar. Então, irmãos, a gente não pode desconsiderar isso na Bíblia. O dom de profecia e o dom de revelação. Então,
E eu estou explicando isso para os irmãos entender, porque daí vem um outro entendimento que diz, não, mas aí tem que ter a palavra tem que ser expositiva. Aí já tem essa palavra que criaram, expositiva. Irmão, o Espírito de Deus, ele é livre. Ele pode se usar de todo o Antigo Testamento na pregação, o pregador, para poder contextualizar e a partir dali, irmãos, entrar na necessidade da igreja, de acordo com a revelação. Ele pode fazer isso. Mas não necessariamente. Porque a pregação, o momento em que ele está na pregação, ele está ali, irmãos, por Deus, sendo guiado por Deus. Agora, nós vamos dizer para Deus o que Deus quer fazer? Porque o Espírito de Deus é Deus. Aí você vai dizer para o Espírito de Deus o que ele tem que fazer? Lógico que não. É lógico também que o Espírito de Deus, irmãos, ele considera também o nosso conhecimento. Muitas das vezes, o nosso conhecimento daquilo que nós lemos na palavra de Deus, que o pregador leu, Deus vai se usar daquilo para poder trazer a revelação para a igreja. Isso é verdade. Mas não necessariamente. Não necessariamente. O Espírito de Deus, ele faz aquilo que ele quer fazer. Então, irmãos, essa ideia da pregação expositiva, muitas das vezes, ela é usada como pretexto para poder desconsiderar a revelação. Como se a revelação fosse algo errado e estivesse desconsiderando a Bíblia, que é também a revelação, é o plano de voo. E não, irmãos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E, por outro lado, também não adianta nada eu chegar na igreja, o irmão tem uma ótima explicação expositiva da Bíblia. E o Espírito de Deus? E a revelação? E a guia? E o dom da profecia? E o dom da revelação? Cadê? Não adianta nada. Eu vou sair da igreja e não vou ser edificado, irmão. Você está entendendo? Então, irmãos, tudo se passa por isso. Então, assim, e esse meu vídeo está muito voltado para os irmãos que estão indo embora, para sei lá para onde, por imaginar que na congregação, porque não tem essa exposição da palavra, então vão embora porque não tá satisfazendo. Não, irmão. Se a pregação aonde você congrega, o irmão prega pelo Espírito de Deus, mesmo que ele não tenha a exposição da palavra, mas o que importa é a revelação. O que importa é a edificação a partir da palavra. Isso que é importante. Agora, nada impede de um dia ou outro, Deus dá para ele uma passagem explanativa do Antigo Testamento, ou de Isaías, ou de Jeremias, ou de Davi. Nada impede. Entendeu? De explicar o texto, nada impede. Mas o mais importante é a revelação. É o dom da profecia. Então, irmãos, e se a gente for para a Bíblia para ver esse dom está aqui em 1 Coríntios 14. Em 1 Coríntios 14 vai estar lá. Né? Só vou ler só um pedacinho para os irmãos. Quando de outra maneira, que farão os... Perdão, irmãos, estou lendo errado aqui. Aqui, ó. 1 Coríntios 14. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, que traz doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Aqui o dom de revelação aqui. Entendeu, irmão? Está na Bíblia. Então, as pessoas que acreditam que esse dom não existe, que a revelação é só a Bíblia, o papel escrito, como é que explicar que a própria Bíblia, que é o papel escrito, está falando sobre o dom de revelação? Então, irmãos, é difícil, né? Muitas pessoas falam, só a Escritura, mas eles não creem na Bíblia. Entendeu? Tudo que é espiritual, nega. Então, irmãos, E aí, irmãos, tem várias passagens que eu vou falar, inclusive no Antigo Testamento, por exemplo, em Amós 3,7, vai falar que Deus não faz nada sem antes revelar um alerta para o seu povo. Está lá em Amós 3,7. Né? É tanto que no Novo Testamento vai surgir Ágabo, né, que era um profeta, em Atos 11:28, onde Deus se usando dele, através do dom de profecia, ele prevê, irmãos, uma fome na Judéia naquela época do Império Romano. Isso estava previsto no Antigo Testamento? Não. Veio do céu direto e pregou. E aí como é que faz? Entendeu?
Então, irmãos, a revelação, o dom de revelação, ele não anula as escrituras. E nem vice-versa. Uma coisa complementa a outra. Para os irmãos terem uma ideia, quando Paulo, nas cartas de Paulo, Paulo vai dizer que tudo que ele recebeu foi por revelação. Então, quando Paulo manda essas cartas para Coríntios, por exemplo, certamente os irmãos de Coríntios estavam usando o Antigo Testamento, porque ainda não tinha todo o Novo Testamento. Então, eles estavam se baseando muito nas profecias que haviam em todo o Antigo Testamento. E as revelações que Deus dando ia para Paulo, ia passando para eles por cartas. Eram revelações. Então, para os irmãos entender o peso da questão revelação no Novo Testamento. Paulo escreveu, foram 13 cartas. E grande parte das coisas que ele escreveu foi tudo revelação mesmo. Tem coisas que está claramente ali profetizado no Antigo Testamento. Você consegue ali, né? Mas tem coisas que estão ocultas ali no Antigo Testamento. E só vão ser reveladas através de Paulo, porque Cristo mostrou para ele. Então, irmãos, é isso que eu falo para os irmãos. Tem muita gente que, por falta de conhecimento das Escrituras, negam a própria Escritura. Você não precisa fazer isso. E hoje em dia, muitas igrejas desconsideram isso. Por causa do pretexto da pregação expositiva, aí fica só na letra. Irmãos, a palavra de Deus ela tem que trazer vida. Mesmo que um irmão pregue um versículo, mas esse versículo ele seja guiado por Deus, ele vai ter edificação. Ele vai trazer edificação para a igreja. Ou para edificar, ou para redarguir, ou para ensinar, enfim, tudo aquilo que Paulo fala em Coríntios. Tá? Então, irmãos, fica aqui um conselho para esses irmãos que estão abandonando a congregação, dizendo que não há pregação expositiva, que não existe pregação de revelação, porque revelação já é só a Bíblia. Fica aqui esse vídeo. Estou provando para os irmãos que revelação é mostrar algo oculto, é bíblico, está aqui nas cartas aos Coríntios. E não está só em Coríntios 14, está em todo o Novo Testamento. Paulo vai falar isso o tempo todo. Porque Paulo mesmo disse que tudo que ele recebeu foi por revelação. Então Paulo sabe muito bem sobre isso. E a igreja, irmãos, ela está até hoje aí. Então a igreja continua. Por que os dons ficou lá para trás, como muitos dizem? Não, o dom continua. Porque enquanto tiver igreja, há necessidade do dom para a orientação da igreja. Tá bom? Então, espero ter ajudado com esse vídeo para os irmãos, né? E que sirva de edificação para aqueles que estão, né, enfiados em teologia aí. Os irmãos viram que isso aqui não tem nada a ver com teologia. Isso aqui é a palavra de Deus, irmão. Não é teologia. Por quê? Porque a teologia, muitas das vezes a teologia nega o que está escrito. Porque sistematiza tanto, cria caixinhas, é cristologia, é soteriologia, tanta coisa, e a Bíblia. Tá? Então, aqui no canal, irmãos, já falei para os irmãos do vídeo anterior, aqui é só palavra de Deus. Aqui não tem teologia. É a palavra de Deus. Os irmãos podem ver atrás de mim, não tem nenhum livro aqui. Ó. O único livro que tem aqui é a Bíblia. Olha o tamanho, olha a minha biblioteca aqui. Ó. Essa é a minha biblioteca. Tá? É o único livro que eu uso aqui. Ó. Posso até dizer que aqui é só a Escritura, porque é só a Bíblia mesmo. Então, irmãos, é isso. Deus abençoe os irmãos. Espero ter colaborado com os irmãos e que seja de edificação para os irmãos voltarem a congregar e ficar firme com Deus, tá bom? Deus abençoe.